will present in Portuguese, but I have resumed on the PowerPoint, okay? And finally, I think on the discussion, we can share some ideas about my paper. Então, bom dia a todos e a todas. A importância do processo narrativo na teoria ética contemporânea de Rui Marias. Este é o resultado de um projeto de investigação já há algum tempo e, portanto, foi produzido nesse âmbito e penso que depois nas atas do blog, se vierem a ocorrer, poderão ter acesso ao artigo todo que já está finalizado. Para desenvolver este tema tenho 5 pontos, do raciovitalismo e do personalismo ao paradigma felicitário. Ora, o que é feito aqui é uma análise da filosofia de Rui Marias, um discípulo de Ortega y Gasset, e um autor que, na sua História da Filosofia, de 1941, utilizou pela primeira vez, na História da Filosofia Espanhola, o termo Escola de Madrid. Este termo deu origem a uma nova corrente em Espanha e que, segundo alguns autores, terão colocado a Espanha na história da filosofia com o seu mestre Ortega. Portanto, este primeiro ponto pretende analisar esse debate ao nível da filosofia espanhola entre o raciovitalismo e o personalismo que começou nos Estados Unidos e que depois, com Mounier, em França, adquiriu o seu auge e é hoje subejamente conhecido. No entanto, Rui Marias destaca-se e afasta-se do personalismo francês e, nesta obra que é o centro deste paper, Tratado de l'Homme, que podemos traduzir, e aliás será um dos pontos, o quarto ponto, por uma ética do melhor, será essa a expressão. Ele afasta-se do personalismo de Mounier precisamente porque a sua teoria vai numa outra linha. E poderíamos até afirmar que a última linha do pensamento de Rui Marias será uma linha de uma ética aplicada à vida da pessoa. Portanto, seria esta a expressão. Eu penso que todo este conjunto de expressões permite-nos argumentar que estamos perante um novo paradigma, estamos perante uma nova linha de investigação que ainda não foi explorada. Aliás, o autor faleceu em 2005 e, portanto, há todo um conjunto de escritos que provavelmente serão publicados postumamente e que ainda não conhecemos. De qualquer forma, penso que esta expressão ética do melhor permite-nos também pensar em diálogo com as éticas do bem, da qual Rui Marias se afasta, precisamente por considerar que o bem poderá não estar disponível, poderá não ser acessível e, portanto, aquilo que nos resta será refletir, decidir e analisar o melhor possível e não tanto o bem. E, portanto, neste primeiro ponto é uma análise mais paradigmática para depois apresentarmos, no final deste primeiro ponto, aquilo que consideramos essencial, que é o paradigma felicitário. Portanto, aqui o conceito de felicidade, mais do que um valor ético, é um conceito metafísico, é um conceito que Rui Marias encontra na sua teoria analítica e que, portanto, dá origem necessariamente a uma nova ontologia e aquilo que eu considero no segundo ponto a uma renovação, se quisermos, do debate epistemológico e da situação da filosofia nas ciências sociais e humanas. Portanto, este seria o primeiro ponto. Depois do primeiro ponto, entraremos num segundo ponto que se prende com o elencar de uma epistemologia que pretende analisar se é possível ou não aplicar o paradigma de Rui Marias na área da ética à vida em sociedade, à vida organizacional e à própria vida pessoal. A resposta é sim, na nossa investigação, e não só na nossa, também na bibliografia que apresentaremos, também existem muitos autores a concordarem com esta resposta sim, e portanto neste momento a investigação científica que tem sido feita ao nível do movimento que hoje se chama de Applied Philosophy, portanto a filosofia aplicada,
já não é necessário entrarmos por questões de fundamentação. Aliás, o próprio Rui Marias fez esse trabalho e diz-nos que o futuro será não a fundamentação, mas a aplicação. Portanto, a filosofia é convocada para intervir na sociedade e para tomar posições concretas. E, portanto, o seu paradigma vai para um paradigma de uma moral concreta da vida da pessoa e, portanto, essa é uma grande responsabilidade do filósofo para o século XXI, que será o último ponto. Depois de respondermos sim à questão da aplicação do paradigma de Rui Marias à vida da sociedade e, sobretudo, nomeadamente, à análise da vida da pessoa, entramos num terceiro ponto, que é tentarmos compreender a questão metodológica que é central. Aliás, na estrutura deste artigo, com 5 pontos, o terceiro ponto é o que tem mais páginas, precisamente por isso. Portanto, já não tem mais páginas a questão da fundamentação, tem mais páginas as questões metodológicas, porque esse é que é o grande desafio. É muito fácil respondermos sim ou não, dependendo do paradigma em que nos coloquemos, e penso que o contributo do Rui Marias é grandioso, precisamente nesse sentido. É fundamental termos uma honestidade intelectual na atualidade, que é, mais do que responder sim ou não, é dizermos qual é o paradigma em que nos situamos, para que o debate científico seja claro. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Tentar colocar-nos num paradigma de Rui Marias, mas não só de Rui Marias, dentro do próprio debate, do próprio sistema interno da sua filosofia, tentarmos encontrar o paradigma mais adequado para a análise das questões que estamos a trazer agora aqui a este colóquio. E, portanto, neste terceiro ponto, destacamos claramente o lugar da narrativa neste trabalho metodológico de aplicar a filosofia, ou melhor, a reflexão filosófica, por excelência, na ética em específico, na filosofia moral em específico, e na compreensão, palavra-chave aqui, e que, segundo alguns autores, poderá dar uma utilização do paradigma de Marias, por exemplo, ao nível de uma hermenêutica crítica, ou até ao nível de um pragmatismo mais aplicado no verdadeiro sentido da palavra. Situando-nos agora na originalidade do Rui Marias, é fundamental percebermos a existência de 4 níveis. 3 é consensual na investigação científica sobre este autor, 4 já não é consensual, sendo que os 3 passo a expor. O primeiro é uma teoria analítica da vida, onde são elencados as principais questões e as principais realidades ontológicas da vida. Um segundo nível, e aí está a originalidade, portanto, este primeiro nível não é original, porquê? Porque é herdeiro de Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset já tinha feito este trabalho, mas o segundo nível, que é a estrutura empírica, este sim é original e Ortega y Gasset não fez esse aprofundamento. E, portanto, é ao nível do estudo da estrutura empírica, que é uma inovação, que é, se calhar, o contributo que o Rui Marias pretende elencar para a filosofia no século XXI, e, portanto, isto depois também é herdeiro do ponto de inflexão que ele chama, esta expressão original, na história da filosofia, que começou com Dilthey. E, portanto, a partir de Dilthey, a filosofia voltou a estudar o tema da vida e, portanto, o movimento das filosofias da vida, onde Rui Marias se coloca, é um movimento que convém ter em conta para compreendermos o paradigma de Rui Marias. E, portanto, dentro desse paradigma, que depois, com Heidegger e com Ortega, são as 3 grandes referências de Rui Marias, permite entrar neste aprofundamento do conceito de pessoa, que é a fase final da sua filosofia, e onde a narrativa se coloca. Portanto, é neste contexto que Rui Marias elabora um mapa narrativo da vida pessoal e, portanto, que poderá, então, em si, servir de verdadeira orientação. E, portanto, esta aqui é a mais-valia deste paradigma de Rui Marias. Porque, não vou chamar ética, mas a teoria de Scheller, por exemplo, que é muito analisada até a exaustão por Rui Marias, não é, na sua perspectiva, suficiente, porque, apesar de ter sido um contributo importante na linha pós-kantiana, mas ainda não é suficiente, porque ainda continua com demasiado formalismo e com pouco materialismo, digamos assim.
E, portanto, o Rui Marias considera que é preciso ir mais longe e elencar mesmo propostas concretas, ao nível de uma moral concreta, para a vida da pessoa. E, portanto, este tratado da Lomehor é exatamente isso que faz. Finalmente, o terceiro plano que eu referi, portanto, o plano analítico, o plano empírico, finalmente o plano pessoal, ou se quiserem, o plano da concretização. Da concretização na linha até da metafísica orteguiana, onde podemos encontrar a expressão já clássica de eu sou eu e a minha circunstância. Portanto, esta expressão é uma expressão fundamental no paradigma orteguiano e racio-vitalista, e é preciso perceber que é uma expressão com impacto metafísico, mas também uma expressão com um grande impacto ético, de compromisso ético entre o eu e a sua circunstância, e que pensamos que no século XXI deverá ser muito mais analisada. Não vou ter tempo para vos apresentar algumas ideias sobre o método racio-vitalista, que é fundamental neste trabalho, mas que é importante referir até para podermos fundamentar a aplicação que o Rui Marias faz destas questões metodológicas, onde de facto a narrativa é a única hipótese de compreensão da pessoa. E, portanto, se estamos a falar de um paradigma de aplicação da filosofia à compreensão da vida da pessoa, falamos numa consultoria filosófica. E, portanto, é dentro desta visão de uma consultoria filosófica, ou seja, onde a pessoa, com os seus problemas filosóficos vitais, consulta um filósofo para que possa existir uma ajuda à reflexão filosófica e, portanto, o acesso à vida da pessoa só pode ser feito através da análise do mapa narrativo. Obviamente que isto não pode ser feito em 5 minutos, isto leva muito tempo e é preciso analisar com muito detalhe o mapa narrativo dessa pessoa. No quarto ponto, apresentamos a nossa proposta de leitura desta filosofia do Rui Marias, e, portanto, a expressão que eu escolhi não foi fácil, porque alguns autores consideram que Rui Marias desenvolveu uma ética vitalista. Bom, então aí não seria inovação, porque uma ética vitalista já podemos encontrar em Ortega y Gasset. Outros autores consideram que podíamos encontrar em Rui Marias uma ética personalista, a mesma coisa, também não seria aqui inovador, porque os americanos e os franceses já o tinham feito, nomeadamente nas linhas do personalismo, que eu já referi, Mounier e Bauman, por exemplo. Mas, então, que expressão devemos escolher quando analisamos o Tratado de Lomehor e queremos analisar se encontramos alguma inovação ou não na proposta de Rui Marias? Então a expressão foi exatamente esta: para uma ética projetiva do melhor. E, portanto, o melhor aqui enquadra-se ao nível da escolha, ao nível da decisão, ao nível da reflexão sobre os valores, fundamental, mas, mais do que isso, ao nível da reflexão sobre aquilo que é considerado mais importante na estrutura pessoal. E, dentro dessa estrutura pessoal, e aqui é que não há consenso, ficamos sem saber se é uma estrutura pessoal ou é, mais do que isso, uma estrutura projetiva. E, portanto, não havendo consenso, eu arrisco afirmar que há uma estrutura projetiva na filosofia de Rui Marias, e é a existência dessa estrutura projetiva, aliás, herdeira de Heidegger, que já referi, que nos permite fazer a passagem para o paradigma da aplicação da filosofia às várias realidades. Aqui a que nos interessa é apenas a realidade pessoal, portanto, a compreensão da vida da pessoa. E então aqui sim, com esta expressão, uma ética projetiva do melhor, teremos então aqui o iniciar de um novo paradigma para o século XXI. E, portanto, quando analisamos os vários paradigmas que temos propostos para o século XXI, alguns mais herdeiros da história da filosofia mais antiga, outros mais recentes, destacaria aqui, para debater com este paradigma de Rui Marias, a ética das virtudes. E a ética das virtudes, na linha de MacIntyre, é um paradigma que está em renovação. E este último ponto, que intitulo Uma Agenda Ética para o século XXI, é fruto da investigação e da análise de um documento fundamental das Nações Unidas,
que é o Relatório Mundial de Felicidade. E no Relatório Mundial de Felicidade encontramos o capítulo número 5, que é tudo dedicado ao paradigma filosófico. Portanto, as próprias Nações Unidas consideram que a filosofia tem um lugar, tem uma palavra a dizer na questão da felicidade, juntamente com as outras ciências sociais e humanas, e não só. E, portanto, no capítulo 5, os autores deste relatório vão buscar a ética das virtudes, considerando a mais adequada para dar resposta aos problemas contemporâneos, que são vários, referidos no relatório. Eu destacaria apenas um para reflexão aqui neste colóquio, que é a questão das doenças mentais. Portanto, será que a questão da infelicidade tem como principal origem a questão das doenças mentais que têm vindo a aumentar na nossa época ou não? Portanto, deixo como ponto de reflexão. E posto esta análise, eu sugiro, mais do que a ética das virtudes, na linha aristotélica e renovada por MacIntyre, eu proponho precisamente o paradigma de Rui Marias como também um paradigma a ter em conta neste debate, sobretudo no relatório que vai sair em 2014 e que deverá ir mais longe na análise da questão da pessoa. E, portanto, é decisivo o conceito de pessoa e a sua análise se quisermos ter um paradigma que possa enriquecer a reflexão política. O que está por detrás da elaboração deste relatório mundial é precisamente a melhoria das condições de vida, a melhoria da reflexão política na questão concreta da governação. E, portanto, terminaria este meu resumo deste artigo de investigação, dizendo que esta proposta de Rui Marias poderá ser fundamental até num diálogo que coloco aqui numa nota de rodapé com uma obra de 2007, que me parece também fundamental para este debate contemporâneo, de Howard Flanagan, intitulada The Really Hard Problem, Meaning in a Material World, publicado pela Elite Press, onde Howard Flanagan fala já, para podermos confirmar que são questões bastante pertinentes, fala já numa eudaimonics, como se fosse uma ciência da vida boa. E, portanto, onde a filosofia, segundo Flanagan, tem um lugar de destaque, porque todas as outras ciências, desde a psicologia positiva à sociologia, à antropologia e às neurociências, não têm conseguido dar resposta, segundo Flanagan, obviamente, à questão do sentido da vida. Mas a filosofia sim. E, portanto, o futuro, segundo estes autores que eu referi, será cada vez mais filosófico. Muito obrigado pela vossa atenção.